Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa palavra. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe sua vida, minha irmã. Que Deus abençoe o final de semana de vocês com muito descanso, com a paz que excede todo o entendimento. Que Ele abençoe os seus projetos. Vamos lá, vamos para a nossa conversa? Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje, para nossa breve reflexão, encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês o capítulo 17. Nós vamos ler apenas 3 versículos para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Está em Atos 17, versículo 24 em diante. Diz assim: Ele é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, uma vez que o Senhor dos céus e da terra não habita em templos feitos por mãos de homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá a vida e fôlego e tudo que e supre cada necessidade. De um só homem criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Glória a Deus, irmãos. Deus, Ele é fiel, e essa palavra, eu creio que talvez é uma das mais poderosas da consciência do caráter de Deus e das personalidades e de muitos atributos, como dono do tempo, dono de todo conhecimento, criador de todas as coisas, um Deus provedor que está aqui para nós suprirmos, e principalmente um Deus indomável que não pode ser domesticado. E sobre essas coisas nós queremos falar sobre hoje, para conhecimento do nosso Deus, para que possamos chegar ao lugar de descanso, principalmente descansar durante a caminhada, sabendo quem Deus é, irmãos. Paulo está pregando aqui para os gregos, meus irmãos, justamente em Atenas. Ali entre eles está bastante homens sábios, bastante homens que são pensadores da época, são os filósofos da época, entre eles os epicureus e os estoicos. Nós ouvimos falar muito hoje em dia sobre os estoicos, principalmente no universo masculino. Existe muito, mas muito mesmo, pensamentos que tentam aí, na verdade tentam não, eles têm sim algum valor e falam sobre vícios e virtudes, mas que tentam ali transformar, por exemplo, homens em homens de valor. Eu vejo muito esses vídeos, eles aparecem para mim. Na verdade eu não vejo, eu vejo os títulos ali e observo. Eu não gosto mesmo de ver, porque eu creio que o que agrega mais valor em nós é a Bíblia. E se nós temos o rio inteiro à nossa disposição, por que eu vou me contentar com um copo d'água? Tá tudo aqui, irmão, tá tudo aqui, minha irmã. Nós não precisamos de mais nada para se tornar alguém de valor. Deus sabe quem nós somos, e é sobre isso que nós vamos falar. E Paulo estava tentando justamente nesse momento explicar qual era o pensamento deles. Ele chegou até a ser agredido verbalmente, sendo chamado de tagarela. Mas vamos lá, eu quero trazer esses versículos para a nossa vida. Hoje o contexto não importa muito, apesar de ser uma discussão sobre fé e razão. Para quem gosta de colocar razão, creio que é uma boa oportunidade de ouvir quem é o nosso Deus. Diz assim: Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Ele é o Deus, irmão. Ele é o Criador, Ele é a origem de todas as coisas. Deus não é só a origem de tudo, mas a origem de todos. Tudo, eu falo de todas as coisas, todo o conhecimento vem dele. E todos os seres que vivem, todos os seres que têm fôlego de vida, a origem vem dele. Toda a vida está nele. Por isso, jamais poderemos acusar Deus de assassinato. Mas por que, Alisson? Se na própria palavra fala que muitas vezes ele permitiu, e às vezes ele mesmo matou as pessoas. Na verdade, ele não é assassino, ele não pode ser considerado. Por quê? Porque a vida é dele. Então, num juízo imediato de pessoas que desperdiçam a vida, ele pode sim, a qualquer momento, em sua soberania, decidir por tirar o fôlego que é dele, que movimenta aquela pessoa, que é justamente o espírito. O espírito vem dele, irmão. Toda a força motriz, tudo aquilo que dirige o nosso corpo, que é o que aparenta, vem dele. O espírito é dele. Ele soprou o espírito de vida no jardim do Éden para nós. A Bíblia relata isso claramente para nós. Então jamais ele pode ser
Jamais ele pode ser acusado de assassino. E outra coisa, ele existe antes de todas as coisas. Ele não, na verdade, ele não existe, ele é. Ele sempre foi e ele sempre será. Ele é o ser mais extraordinário que já existiu e que existirá. Ele não tem como falar que ele existe, porque ele é o que é, como ele diz no primeiro nome. E entender isso traz para nós a grandeza do Deus que nós servimos. Nenhum homem, irmão, nenhum homem, tirando Jesus Cristo, que é o próprio Deus encarnado, nenhum homem pode se comparar com ele. Nenhuma criação é comparada com ele. Ele é imensurável, ele é o Deus que fez todas as coisas, que fez tudo em todos. Então toda a vida, toda a origem vem dele. Ele é o ponto inicial de todas as coisas, ele é o princípio de tudo e tudo terminará nele. A palavra fala que ele é o alfa, o ômega, o princípio e fim. E o Senhor Jesus se coloca no caminho. Então entende que o quão importante é para nós sabermos dessas coisas, o quanto podemos, aprender com o nosso Deus, o quanto podemos irmãos, nos divertir. Eu fico pensando, sobre tudo que ele criou. Eu aprendi muito. Eu até curti a vida quando nasci, aí curti do meu jeito, fui parar nas drogas do meu jeito, foi isso que aconteceu. Passei pelo processo, passei pelo deserto, houve uma desintoxicação da minha alma. E hoje eu amo a vida, irmãos. Eu amo com todo o meu coração. E eu creio que esse é o segredo, justamente, de entender que Deus nos deu a vida para desfrutar. Que Deus nos deu a vida justamente para nós irmos além e receber como uma dádiva do céu, logicamente servindo a Ele, irmão. E o serviço a Ele é simplesmente extraordinário. No serviço a Ele nós aprendemos mais sobre nós e mais sobre Ele na caminhada. E eu vou chegar lá. Mas eu fico pensando no que ele tem reservado para nós quando nós atravessarmos ao outro lado. Em Isaías capítulo 45, versículo 2 diz assim: Eu é que fiz a terra e nela criei o homem. As minhas mãos estenderam os céus e todo o exército dei as minhas ordens. Está falando dos anjos. Tudo que foi criado, irmão, no mundo natural e sobrenatural, no mundo natural e espiritual, tudo que se vê e tudo que não se vê veio dele. E Paulo continua falando: uma vez que o Senhor dos céus e da terra não habita em templo feito por mãos humanas. O que Paulo está querendo dizer, irmão? Que Deus é indomesticável, que Deus é indomável, que nós não podemos dirigir, direcionar ou falar como ele faz as coisas. Não podemos, irmão, falar para Deus como ele vai fazer. Jamais, jamais. Jamais podemos direcionar a Deus, dirigir os passos dele. Então, quer um conselho bom, meu irmão? Abandone os seus sonhos e deixe Deus te guiar nos sonhos dele. Sei que existem alguns irmãos que aqui lutam por um sonho, e eu não estou aqui, irmão, para pesar a mente de ninguém e nem para jogar um balde de água fria. Entenda isso. Tem coisas que foram sim o Senhor que colocou dentro do nosso coração, principalmente quando se refere à família, quando se refere a dar algo melhor, lutar por um trabalho melhor, alguma coisa. Não estou aqui falando isso não. Só que a nossa maneira de fazer, muitas vezes nós colocamos Deus no caminho que nós queremos seguir. E normalmente está traçado num caminho de dificuldade, mas Deus, a mente dele é muito além da nossa, é grandiosa. Então deixe que Deus te coloque nos sonhos deles. Deixe a fé guiar a sua vida, deixe Deus guiar os seus passos. Eu quero repetir, deixe a fé guiar a sua vida, meu irmão, e deixe Deus guiar os seus passos. Seja natural, seja espiritual, ore a Deus. Independente da provação que você esteja enfrentando, natural ou espiritual, ore a Deus, porque onde tem oração e tem vitória, porque é a nossa conexão com a videira verdadeira, é a nossa conexão com Deus, irmão. E deixa Ele te mostrar como ir, deixe Ele te falar como vai fazer. A palavra fala em Jó, versículo 23, versículo 13, eu amo esse versículo, fala assim, assim se Ele quiser, assim Ele fará. Isaías 43, versículo 13, antes de que houvesse dia, eu sou. Antes que houvesse dia e noite, eu sou. E ninguém pode livrar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então coloque, meu irmão, seu sonho
na mão de Deus e não tente domesticá-lo, não tente direcionar ele para o seu querer. Deixe ele te levar ao querer dele. Deixe ele conduzir os seus passos. Aprenda a se mover no Espírito. Aprenda a se mover pela fé. Aprenda a caminhar pela fé. Essa é a questão de desfrutar essa vida, de viver, meu irmão, pela fé. O justo viverá pela fé. Paulo continua falando, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Irmão, às vezes nós fazemos, sabe, alguns votos desesperados. Às vezes nós queremos barganhar com Deus, nós queremos comprar até mesmo o favor de Deus. Então, ele não necessita de nada da nossa mão. Servir a Deus, irmãos, é uma honra para nós. Quando ele nos chama à obediência, não é porque nós precisamos, não é porque ele precisa de nós, é porque nós precisamos. Ele sabe que nós precisamos do olho dele. Ele sabe que nós precisamos da sabedoria dele para vencer essa vida. Ele sabe que o inimigo das nossas almas é muito superior a nós. Ele sabe que ele tem mais conhecimento. Então, às vezes, nós tentamos fazer alguns votos tolos, justamente nos momentos em que nós entramos em desespero. Eu separei uma parte toda especial para essa parte do versículo, porque fala justamente de Jonas. Jonas, o fujão. Deus deu uma ordem para ele. E talvez porque pudesse parecer aterrorizante pregar por os assírios, que eram uma nação realmente muito cruel e sangrenta, ou talvez porque ele já soubesse, por ser profeta, que os assírios invadiriam a Israel de Deus, a nação de Israel, e assim poderia provocar muita dificuldade, muita dor, muita morte, muita prisão, muita coisa ruim. Ele não quisesse ir, porque ele sabia que Deus era misericordioso e Deus teria o poder de mudar até mesmo o caráter das pessoas. E na tentativa dele, angustiada, de fugir de Deus, ele acabou caindo na boca de um peixe depois de passar por vários percalços, por vários momentos difíceis da vida, justamente por tentar fugir da presença de Deus. Mas no capítulo 2, no versículo 2, a oração de Jonas me chama a atenção, porque ele fala assim, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do Seol, ou seja, do ventre da morte, gritei, e tu ouviste a minha voz. Aí do versículo 7 a 9, olha o que ele faz. Quando senti que estava morrendo, ou seja, quando eu cheguei no pior da minha vida. E eu creio que eu estou pregando aqui para pessoas dessa forma, que já chegaram em um momento muito ruim, talvez o momento mais difícil da vida, assim como Jonas. Ele falou assim, eu lembrei de ti. E foi somente naquele momento. Somente naquele momento. Então, ore antes, irmão. Ore antes. Mas olha o que ele fala. Ele fala assim, Senhor, e a minha oração chegou a ti no santo templo. Aqueles que adoram ídolos, se não coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios, e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. O que eu quero dizer com essa oração, irmãos? Ele começou a fazer voto desesperado. Para quê? Para sair da situação. Assim como o ladrão da cruz, salva-te, só que o ladrão ele nem mostrou respeito. Jonas, pelo menos em toda a sua reverência, em todo o seu respeito, tentou ali barganhar com Deus. Deus não precisa disso, meu irmão. O que Deus quer de nós é apenas que nós desfrutemos a caminhada, independente de momentos difíceis. Jesus mostrou para nós, dormindo dentro do barco, no momento de tempestade, que justamente a paz não está na ausência de dificuldades, mas sim em estar na presença de Deus, em sim com quem caminha conosco. Ele é a própria paz, ele é o príncipe da paz. E nós podemos desfrutar disso apenas crendo naquilo que ele nos chamou para fazer, crendo em nosso chamado, sabe, obedecendo a sua voz. Quando Deus nos chama à obediência, irmãos, não é porque ele não quer nos tornar robô, pelo contrário, ele quer mostrar o melhor dessa vida para nós. Eu quero repetir, ele quer mostrar o melhor dessa vida para nós. Ele quer mostrar o caminho, meu irmão, da felicidade. Na verdade, nós descobrimos que a felicidade está no caminho, porque a felicidade está em descobrir quem caminha conosco. Então jamais poderemos moldar eles a vasos, sabe? Ele não pode ser servido por mãos humanas. Ele não necessita de coisa alguma.
É o que Paulo está falando. Agora olha o que Paulo fala, o Espírito provedor, justamente aonde eu queria chegar. Ele mesmo dá a vida e o fôlego, e a tudo, e tudo a cada necessidade, meu irmão. Deus, ele é provedor. Deus, ele sempre foi provedor, ele sempre nos colocou nessa dimensão de querer. Quando Davi fala, o Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta, porque ele sabia quem caminhava com ele. Faz-me, vocês percebem? Faz-me deitar em pastos verdejantes, leva-me a águas tranquilas. Toda ação ativa vem da parte do Senhor para com o rei pastor Davi. Davi se colocava justamente ali como um sujeito passivo, numa condição de receber essa graça, de receber esse amor. Olha o que acontece no Evangelho de João, eu gosto dessa parte ali. João capítulo 13, do versículo 8, ali a questão dos lava-pés. Eu creio que os discípulos, a hora que o mestre, o Deus Todo-Poderoso, amarrou a toalha na cintura e começou a lavar o pé de todos os mestres, porque ali teoricamente teria que ser um servo que estaria fazendo aquela atividade, eu creio que causou muita estranheza. Embora ninguém falasse nada, Pedro, em um determinado momento, falou. E é justamente isso, é justamente essa a visão que eu quero passar para vocês, porque nós temos alguma necessidade dentro do coração de fazer algo para Deus, para que Ele nos dê alguma coisa, quando na verdade não é assim. Olha o que acontece no versículo 8. Pedro fala para ele, o Senhor nunca lavará os meus pés, diz Pedro. E Jesus fala para ele, se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave, aí vem Pedro, vida louca, né? Então não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça. Pediu Simão Pedro, irmão, pediu Simão Pedro. Olha, desde o princípio ali, Pedro, a hora que ele chegou perto de Pedro, ele já viu que Pedro já estranhou, né? Falou assim, não lava. E nós temos essa dificuldade de deixar de ser guiados, de deixar o Senhor mostrar a sua bondade, mostrar todo o seu amor leal, todo o seu amor de Pai para nós, irmãos. E é por isso que Paulo está dando essa mensagem para eles. Porque na nossa humanidade nós buscamos justamente isso. Sabe, alguém que faça por nós, mas parece que nós precisamos fazer, mas tudo que Ele quer é que nós façamos um pelos outros, nós não precisamos fazer para Ele, nós fazemos para Ele quando nós fazemos para os seus pequeninos, e eu também sou um pequenino, irmão, você é um pequenino, minha irmã, então, sabe, deixa Ele te fazer melhor se é Ele que faz, deixa Ele te tornar mais leve se é Ele que faz, deixa Ele te levar a um lugar onde não tenha mais medo se é Ele que faz. Olha, Paulo continua falando, e aqui eu quero já terminar, partir para o final. Ele fala, de um só homem ele criou todas as nações da terra. Eu amo e é espetacular essa parte, porque, irmão, ele faz muito do pouco, e na verdade ele faz muito do nada, porque do nada, na verdade ele criou a terra, né, e todas as coisas, e nós fomos soprados da terra, então não podemos falar, mas ele criou todas as coisas, então não é do nada, veio dele. Mas ele faz muito do nada. E muitas vezes nós queremos, sabe, viver um muito, sendo que o Senhor está querendo ensinar para nós vivermos um pouco. Mateus 25, versículo 23, fala para nós sermos fiel no pouco, porque no muito Ele nos colocará. Eu quero declarar de forma profética, meu irmão. Deus te colocará no muito, minha irmã. Deus te colocará no muito, meu irmão. Você que está com pouca fé, você que está com pouca esperança, você que tem pouca vontade de seguir em frente, Deus te colocará no mundo, mesmo com essa pouca força que você tem, mesmo com seus poucos recursos, que sejam financeiros, Deus vai te colocar no muito, mas deixa Ele te guiar, deixa Ele te guiar. De um só homem criou todas as nações da terra. Olha que poder, olha que grandiosidade, olha que mente fantástica e extraordinária. E ele fala assim, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam lugares e por quanto tempo. Então, irmão, todo lugar e todo tempo está debaixo da sua onisciência, está debaixo da sua onipotência, está debaixo da sua onipresença. Deus está no controle. Eu quero repetir isso. Deus está no controle. O plano e o propósito foram criados, meu irmão, antes de nós. Eu quero te falar algo para invadir o teu coração.
Olha, sendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Estações e lugares. Floresça aonde Deus te plantar. Sabe por quê? Você é um pensamento maravilhoso de Deus. Você é um pensamento maravilhoso de Deus, minha irmã. Você é um pensamento maravilhoso de Deus, meu irmão. Deus pensou em você antes de te criar. E Ele te pensou em você justamente falando assim, ó, Ele vai combinar com aquela pessoa ali, Ele vai simplesmente ficar naquele lugar ali Ele vai ser frutífero. Então floresça onde Deus te plantar, sabe? Não importa aonde nós estejamos e com quem nós estejamos, só não pode faltar é Ele, meu irmão. Só não pode faltar a presença do nosso Rei Jesus. O plano e o propósito foram criados por Ele, a promessa é dEle, o caminho é dEle, o que nós precisamos crer? Efésios 2:10, fomos feituras da mão dEle, criados para obras de antemão que Ele fez para que nós andássemos nela. Mas eu quero terminar com o salmista Davi. O salmista Davi, o rei Davi, ele tinha compreensão, um homem segundo o coração de Deus. Salmo 139, do versículo 13 a 16, as palavras de Deus diz o seguinte: Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deve ser temido, tudo que fazes é maravilhoso, eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando a nenhum deles ainda existia. Então qual é a dúvida, meu irmão? Qual é a dúvida, minha irmã, de se deixar conduzir? Sabe? Por que está com medo? Quem é que foi os seus passos no chão? Quando é que você nem sabia andar? Quem te amou sem ter um porquê? Quem se anulou por você? Irmão, receba esse amor. Minha irmã, receba esse amor de Deus que Ele quer que você tenha, sabe? Sabe, entregue-se totalmente, se entrega ainda enquanto há tempo para amar. E deixa Ele te conduzir ao lugar aonde Ele sabe sim que você será feliz. Somente creia. Pequeno rebanho, não tenha medo, apenas creia. Porque no final de tudo, se trata justamente sobre isso, sobre confiar, em aprender a confiar. Eu creio que Deus está restaurando a confiança de algumas pessoas. Eu creio que Deus está devolvendo a inocência perdida na caminhada. Eu creio que Deus vai levar a um lugar aonde tudo esteja bem. Tudo vai ficar bem. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Tchau, tchau. Até uma próxima mensagem.